E aí, queridos, tudo bem? Vamos lá então para a nossa biologia B de bola, ainda estamos na ecologia e agora a gente entra no ciclo da matéria. Você já sabe que a matéria ela é cíclica ao longo da natureza, a gente tem os processos de formação de matéria orgânica e de decomposição dessa matéria orgânica, muito importante quando a gente fala de ciclagem, tá? Então, a nossa aula, vocês estão vendo aqui que são ciclos biogeoquímicos parte 1, certo? Porque, claro, a gente vai dividir os elementos químicos, porque a gente precisa detalhar bastante. Esse é um tema muito importante, né? Relacionado, então, à ecologia, que aparece demais nas provas, e aí eu destaco principalmente, né? A UFSC, o Enem, a ACAF, a UFPR, todos eles cobrando bastante o ciclo. Só que olha só, pessoal, não cai o ciclo exclusivamente, não necessariamente vai aparecer o ciclo para você analisar. Vai aparecer, você tem que entender ciclos biogeoquímicos num contexto muito amplo. Começando lá na bioquímica, começando lá na essência do elemento químico, onde ele é utilizado dentro do organismo, tá? Esse elemento químico que a gente vai trabalhar, como é que ele se transforma ao longo da cadeia alimentar, como que ele é degradado, será que ele é totalmente decomposto, será que ele se acumula na natureza, será que os fatores ambientais interferem, poluição, desmatamento, outros elementos químicos vão alterar isso? Então, a gente vai tratar dos principais ciclos, do ciclo dos principais elementos químicos, que são carbono, né, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? O famoso CHON. E aí, desses elementos, hoje a gente vai falar do carbono e do oxigênio, certo? Parte 1, carbono e oxigênio. E claro que esses elementos químicos, então, quando a gente pensa em carbono e oxigênio, a gente vai pensar no carbono na forma de CO2 e o oxigênio na sua forma livre, certo? Então, para isso, antes de começar a falar do ciclo de cada um deles, eu preciso que você se lembre comigo duas reações: respiração celular e fotossíntese. Por quê? Quando eu entendo muito bem a bioquímica desses processos, eu vou conseguir entender melhor a ciclagem desses elementos, né? Então, quando a gente pensa em respiração aeróbica, respiração celular aeróbica, vamos colocar aqui, né? Então, a gente sabe que o oxigênio, ele é fonte, né? Ele é um reagente. O oxigênio mais a glicose, normalmente, vamos colocar aqui C6H12O6, produzindo o quê? Como produto, gás carbônico, água e liberando bastante energia que é armazenada na molécula de ATP, beleza? Reação simplificada. Se você já esqueceu de todas as etapas da respiração aeróbica, é o momento de você revisar. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, tá? Volta lá e revisa. A mesma coisa na fotossíntese. Na fotossíntese eu tenho o gás carbônico, a água como reagentes, né? Na presença de luz e clorofila, nós teremos então a síntese de uma matéria orgânica, que pode ser a glicose ou outro produto, e libera oxigênio, tá? Então, você percebe que de modo simplificado, sem balancear as equações, tá? Eu tenho reações opostas. Claro que, né, a gente tem as intensidades diferentes e nem todos os seres vivos fazendo a fotossíntese. Mas é muito importante você entender que o gás carbônico, né, ele é fixado na forma de matéria orgânica. Então, você vai encontrar muito o termo fixado,
sequestrado, tá? Então a fotossíntese fixa, a fotossíntese sequestra, certo? Então seres fotossintetizantes são fundamentais, claro, para a incorporação do carbono no ciclo do carbono. Só que você percebe que o CO2, que é fixado aqui, né, que é consumido aqui, ele é reagente daqui. Vou pegar o verde. E o oxigênio, que é reagente aqui, ele é produto aqui. Então, é óbvio que o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio estão interligados, beleza? Muito bem, boa introdução para você entender os processos e agora a gente vem aqui para a imagem para falar do ciclo do oxigênio, tá? Então, observa aqui comigo, pessoal. Eu tenho o ciclo do oxigênio, o ar atmosférico. Qual a porcentagem de oxigênio na nossa atmosfera? Em torno de 21% atualmente, certo? Beleza. Esse oxigênio atmosférico é dominante hoje. Lembrem que no passado a gente não tinha, lá na atmosfera primitiva, não tínhamos oxigênio, né? Então, o oxigênio, ao longo da evolução, olha só uma questão, UFSC trouxe essa ideia de comparação, né, da atmosfera primitiva. Quando é que começa esse ciclo do oxigênio? Esse ciclo do oxigênio começa no momento em que eu tive a liberação de oxigênio na atmosfera primitiva, quando surgiu a fotossíntese. Então, você tem que pensar, pessoal, que primeiro na evolução química dos seres vivos, veio seres fotossintetizantes que soltaram oxigênio na atmosfera para depois vir a respiração aeróbica. A respiração aeróbica, em termos de ordem evolutiva, foi a última a surgir, certo? Porque eu só posso ter organismos que usam o oxigênio, né, como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória quando esse oxigênio existe em grande quantidade, beleza? Tá, então volta para cá. Então hoje a gente tem uma atmosfera com 21% de oxigênio. A maioria dos seres vivos hoje são aeróbicos, certo? Vão usar esse oxigênio como aceptor final de elétrons para gerar ATP. E aí, então a gente teria plantas e animais, de uma maneira geral, respirando, certo? O oxigênio também aparece aqui como um importante comburente em reações de combustão, tá? E mostra aqui nesse esquema que animais, plantas e a própria combustão acabam liberando gás carbônico como produto, certo? E aí o gás carbônico só é incorporado na fotossíntese pelos produtores, pelos seres fotossintetizantes da cadeia alimentar. Então, resumindo aqui, absorção do oxigênio em respirações aeróbicas, tá? E em combustão. E liberação do oxigênio na fotossíntese, beleza? Tá. Lembrem que esse oxigênio que foi subindo na atmosfera primitiva, tá? Pelos processos de anos e milhões de anos de fotossíntese, esse oxigênio permitiu formar a famosa camada de ozônio, tá? Então, apesar de não ser uma aula que a gente vai tratar de poluição ambiental, eu vou ter que falar um pouquinho de poluição ambiental, de destruição dessas camadas, porque os exercícios eles cobram normalmente as duas coisas juntas, tá? Então, lembrem a função da camada de ozônio. E aí, por isso, dentro do ciclo do oxigênio, o oxigênio da baixa atmosfera foi subindo e formando o ozônio, tá? Isso permitiu a filtração da radiação ultravioleta do Sol e permitiu a evolução da vida no meio terrestre, tá? Então, olha só que bonito, você tem que ter a ideia, desde a bioquímica, a ideia da formação da atmosfera primitiva, da alta atmosfera, para entender todo o ciclo bonitinho, né? E a gente sabe que um dos problemas ambientais é a destruição dessa camada, né? Então, quais são os gases que a gente sabe que destroem a camada de ozônio? Você sabe do famoso CFC, que apesar de estar proibido, continua com seus efeitos atuando ainda, porque você sabe que o CFC, ele é clorofluorcarbono, né? Então, é cloro,
3 moléculas de cloro, uma de flúor, né, e uma de carbono. E o que acontece quando o CFC chega lá em cima? O raio ultravioleta quebra, liberando o átomo de cloro. Esse cloro radical reage com o ozônio, só que ele quebra o ozônio em monóxido de cloro e oxigênio, e esse monóxido de cloro é altamente instável. E isso faz com que libere o átomo de cloro para reagir com mais ozônios. Então, mesmo estando proibido a liberação de CFC atualmente, o CFC que foi liberado há 10 anos atrás ainda continua atuando, porque ainda temos átomos de cloro resíduos, né, nessa atmosfera, tá? Então, claro, tá minimizado esse problema, o buraco na camada de ozônio está diminuindo, né, tá se fechando, né, porque foi proibido o CFC. Temos outros gases, quando é que foi proibido, tá? Só para você se lembrar, no Acordo de Montreal, em 87, quando detectaram buracos na camada de ozônio, né, principalmente um buraco em cima da Antártida, mas sabe-se que outros gases da família do cloro também podem fazer isso, que são chamados de halons, tetracloreto de carbono também, porque tem cloro na molécula, HCFC, que é um hidro-CFC também, tá? E o brometo de metila também. Até agora, só a CAF, tá? Foi o único vestibular que colocou numa das alternativas lá todos esses gases que destroem a camada de ozônio. Em geral, a maioria dos vestibulares vão te falar só do CFC ou derivados desse CFC, beleza? Hoje em dia, o CFC foi substituído pelo HFC, que é um hidrofluor carboneto e não tem cloro na composição, tá? Muito bem, então antes da gente falar do carbono, vamos finalizar aqui. Ah, tá, eu só coloquei aqui, pessoal, problemas da destruição da camada de ozônio, claro, né? É não filtrar a radiação ultravioleta, causando aí câncer de pele, catarata ou danificando as células epiteliais ali que ajudam no nosso sistema imunológico, as células da derme, né? Os apresentadores de antígeno ali. Tá, então vamos colocar aqui ciclo do oxigênio, para você se lembrar, então vamos fazer aqui o planeta, vamos fazer aqui a baixa atmosfera e vamos fazer aqui a alta atmosfera. Então aqui eu vou colocar O3, para você se lembrar, aqui vamos colocar O2, mais ou menos 21% da atmosfera atual, certo? E aí, vamos lembrar aqui que a gente tem a respiração aeróbica absorvendo, temos aqui a combustão absorvendo, e qual é a fonte liberadora de oxigênio para a atmosfera? Fotossíntese. Beleza? E aí, então, não vou focar muito na destruição da camada de ozônio, só uma base para você poder responder os exercícios. A gente aprofunda mais na aula de poluição, tá? Muito bem, agora vamos para o ciclo do carbono. Ciclo do carbono. De novo, vamos fazer o planeta aqui. Vou fazer a atmosfera, a baixa atmosfera, que é o que me interessa. E aí, porcentagem de gás carbônico nessa atmosfera. Grande ou pequena? Aí você vai falar, nossa, é enorme, professora, porque tem o efeito estufa e tudo mais, né? Gente, menos de 1%. Menos de 1%. Tá? Mais ou menos 0,03% é gás carbônico. Aí você fala, nossa, tão pouquinho, o pessoal fica fazendo estardalhaço por causa do efeito estufa. Pois é. Essa quantidade pequena já é suficiente, juntamente, claro, com outros gases que causam efeito estufa. O efeito estufa, na verdade, é causado por vapor d'água, é causado por metano, né? Por gás carbônico, que são gases que estão circulando na atmosfera. Vou colocar aqui, ó, o metano, né? Vapor de água, tá? Tudo isso gera o que a gente chama de efeito estufa.
Então, a concentração de gás carbônico na atmosfera ela é pequena, tá? Mas esse pequeno desequilíbrio já altera bastante essa história do efeito estufa. Então, o grande problema não é o efeito estufa, é a intensificação do efeito estufa, né? Então, vamos lá. Esse CO2 absorvido como, pessoal? Esse CO2 aqui, ele entra nos organismos como respiração ou fotossíntese? Fotossíntese. Fotossíntese, vai aparecer as palavrinhas fixação, sequestro de carbono da atmosfera. Então, seres fotossintetizantes vão converter esse gás carbônico, né, em matéria orgânica. Beleza? Essa matéria orgânica vai fazer parte da composição dos indivíduos. Então, esse carbono pode ficar ali muito tempo e só vai voltar à natureza, por exemplo, quando esse indivíduo morrer. Né? Essa matéria orgânica nos organismos, por exemplo, né? Ela pode sendo consumida e aí liberando CO2 na respiração aeróbica, pode ser também na decomposição, quando os indivíduos morrerem, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no ciclo, ó. Aí eu vou apagar a luz um pouquinho para a gente complementar melhor esse desenho. Olha aqui, pessoal, dióxido de carbono no ar, tá? Tá mostrando aqui, ó, ele sendo sequestrado no processo de fotossíntese em plantas, em seres terrestres, fixação de carbono na biomassa de plantas, tá? Fazendo composição, lembra da biomassa, matéria orgânica seca dos indivíduos, se dissolvendo, tá? Na água e sendo fixado pelas algas. Aí eu pergunto para vocês, né? O que você já aprendeu sobre os maiores fotossintetizantes do planeta, a maior taxa de fixação, né? A gente sabe que as algas do fitoplâncton são grandes fixadoras porque devolvem pouco para a atmosfera. Porque a gente sabe que as grandes florestas, elas sequestram muito, mas elas devolvem muito, por quê? Por causa da respiração. A taxa de respiração é muito alta, então a devolução de gás carbônico para a atmosfera é muito alta também. Tá? Já as algas do fitoplâncton não, elas têm uma grande quantidade de sequestro e baixa devolução, então temos um saldo positivo, bem positivo, né, quando a gente pensa em fixação de gás carbônico, tá? Claro que daí passa para a cadeia alimentar, então alimentação, cadeia alimentar, matéria orgânica, certo? Aí, pessoal, eu quero que você analise comigo isso aqui, ó. Sedimentação da biomassa, milhões de anos. Indivíduos que morrem, sedimentam, tá? E são convertidos, são parcialmente decompostos, formando os combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis como carvão, óleo, gás natural, tá? E aí, em algum momento, nos dias atuais, a gente tem a queima dos combustíveis fósseis, que é esse o ponto que vai ser cobrado de vocês, porque esse é o ponto do desequilíbrio do ciclo atualmente. O ciclo está em desequilíbrio porque a gente está queimando cerca de 18 milhões de toneladas de combustíveis fósseis por ano, tá? E isso é carbono que estava aprisionado lá debaixo da terra, de seres que morreram há muito tempo atrás. Então, quando que esse carbono desses indivíduos foi incorporado? Há milhões de anos atrás. Então, você percebe que eu tenho, ao queimar carvão hoje, aí você lembra daquela história do carvão, né, que são plantas fossilizadas, e aí você tem um período geológico chamado de carbonífero, né, que quando foi, se você pensar lá na botânica, o carbonífero foi o período da formação das grandes florestas no planeta. Então, há grandes florestas que não foram decompostas, tá?
que ficaram sedimentadas, formaram as reservas de carvão, e isso há 500 milhões de anos atrás, e hoje a gente está queimando essas florestas. Então é como se eu queimasse em dobro, né? E claro, a gente tem todo o problema das queimadas, liberando gás carbônico para a atmosfera. Atualmente, de novo, esse ano, recorde de incêndio na Amazônia e no Cerrado. A gente sabe dos incêndios naturais, né? E agora está passando na TV o Pantanal. A quantidade de incêndio no Pantanal pela baixa umidade atmosférica, né? Claro que isso contribui demais para desequilibrar o ciclo do carbono, beleza? Então, pessoal, ali também tem erupções vulcânicas que liberam gás carbônico, mas não é um ponto principal aí de desequilíbrio atual. Então, o que eu quero que você anote aqui comigo? Vamos colocar aqui, ó, queima de combustíveis. Deixa eu aumentar isso aqui, então, ó. Pontos de desequilíbrio desse ciclo, que é isso que é bastante cobrado para vocês. Principalmente queimadas e queima de combustíveis fósseis. Pessoal, e aí, ó, pegadinhas nas provas, tá? Que aparece demais. Combustíveis fósseis são restos de seres vivos. Ó que eu vou colocar aqui. Não, vou até colocar em letra maior. Não decompostos. Não houve decomposição, porque se tivesse tido decomposição, lembra do conceito de decompositores? É transformar matéria orgânica em inorgânica, voltaria a ser gás carbônico. Se eu tenho um combustível fóssil ali, ainda tenho cadeia carbônica, ainda tem tanto que eu queimo e gera energia, libera energia. Então eu tenho ainda, pode ter tido um início de decomposição. A questão pode falar de decomposição parcial, mas nunca que os decompositores atuaram, matéria orgânica decomposta, falso. Vários vestibulares já colocaram isso, tá certo? Por favor, fiquem atentos em relação a isso, então, tá? E aí, então, como eu falei para vocês, não tem como não comentar rapidamente aqui os desequilíbrios do ciclo, né, em relação ao efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa, então, é uma camada de vários gases que retém o calor e permite a vida no planeta, né? Mas o grande problema, então, é o excesso da queima de combustíveis derivados do petróleo, aí, né, que fazem um aumento muito grande dessa camada, tá? É claro, pessoal, que na parte de poluição eu também vou falar bastante do metano para vocês, né? Que não entra aqui, mas a gente sabe que o metano, ele é 21 vezes pior do que o gás carbônico em relação a segurar o calor, né? E a fonte de metano diversa, de bactérias anaeróbicas, decomposição de lixo, mas principalmente ali do trato digestório de animais ruminantes, que também a gente tem um excesso da criação desses animais, né? Então, pensando bem no ciclo do carbono, né? Desmatamento, queimadas e a queima de combustíveis, tá? E claro, as consequências, né, que a gente teria do excesso do aquecimento do planeta. Qual o problema do ciclo do carbono entrar em desequilíbrio? O problema é o aquecimento global, né? Então, derretimento das calotas polares, né? Um aumento das queimadas e da poluição na atmosfera, menor diminuição, consequentemente, se eu tenho queimada, eu tenho menos vegetação. Se eu tenho menos vegetação, eu vou ter, claro, a gente vai ver ciclo da água semana que vem, mas eu vou ter menor quantidade de vapor d'água na atmosfera, vou ter menos chuva, tá?
elevação do nível dos oceanos, né? Secas em algumas localidades, aumento da formação de tempestades tropicais com formação de ciclones, várias coisas que a gente, inclusive, já está sentindo, né, em relação a esses efeitos, beleza? E eu vou finalizar aqui com vocês com essa questão da Unicamp do ano passado, que trouxe o seguinte, ó. Raros são os cientistas que se dedicam a medir um único fenômeno, mais raro ainda são aqueles que alteram o comportamento da humanidade com suas medições. O norte-americano Charles Keeling passou a vida medindo a quantidade de CO2 existente na atmosfera, demonstrando que a quantidade desse gás está aumentando. Em 1958, muito antes do surgimento dos movimentos ecológicos, Keeling desconfiou de que esse efeito era devido à queima de combustíveis fósseis. Na última década, a hipótese de Keeling foi testada pela análise de bolhas de ar retidas no gelo polar, revelando que a concentração de CO2 permaneceu inalterada por milênios, aumentando a partir do século XIX. Por que século XIX? Revolução Industrial, que começou a queima, né, dos combustíveis, que era queimado na época, o carvão, tá? Os experimentos com as bolhas de ar do gelo polar indicam que a elevação das emissões de CO2, letra A, é diretamente proporcional à utilização crescente de petróleo. Plantas fossilizadas, aqui temos um erro, né? Planta fossilizada é carvão mineral, pessoal, tá? E não era, no século XIX, não foi o petróleo o principal item a ser queimado, tá? Foi o carvão. Letra B, está relacionada com a utilização crescente de carvão mineral, entre parênteses, plantas fossilizadas, exatamente, durante a Revolução Industrial, que propiciou o uso da energia a vapor e o desenvolvimento de máquinas, levando à produção em larga escala. Perfeito, tá? Esse item mesmo. O item C está associado à utilização crescente do petróleo, micro-organismos fossilizados, também não fica correto, micro-organismos fossilizados, tá? São organismos animais e plantas fossilizados, tudo junto, ok? Diretamente, e ainda ele fala, ó, do petróleo sendo usado desde os primórdios da Revolução Industrial. Gente, no século XIX não tinha extração praticamente de petróleo ainda, era só carvão, tá? Minas de carvão. Letra D, é diretamente proporcional à utilização decrescente de biodiesel, nem se tinha biodiesel na época também, tá bom? Queridos, era isso então, finalizamos aqui. A semana que vem a gente volta com os demais ciclos, aí vamos falar do ciclo da água e do ciclo do nitrogênio, beleza? Fico por aqui, beijo, tchau, tchau!